Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aos compostos inorgânicos, onde vamos trabalhar a segunda parte de ácidos, ok? Nós vimos na primeira parte algumas características, propriedades e também classificação de alguns ácidos. Agora vamos falar um pouco mais. Nós já vimos que os ácidos se ionizam na água, né? Formam íons. Por exemplo, o HCl, que quando posto em água, se separa o H do Cl, formando H+, né? Na verdade, essa carga positiva não existia de forma definitiva na estrutura do HCl, mas quando posto em água, isto aconteceu, formou o H+, né? Isso era o que Arrhenius propunha. Hoje nós sabemos que esse H+, na verdade, ele se prende à água formando o H3O+, né? Então não vai existir o H+ sozinho, lá livre, né? Quer dizer, um próton livre na água, né? Porque o H+ nada mais é do que um próton, né? Sozinho. Na verdade não, esse próton aí ele está preso a um par de elétrons do oxigênio da água, né? E aí acaba formando então um íon que nós chamamos de hidroxônio, o H3O+, ok? Muito bem, então isso vai acontecer com todos os ácidos, né? Com o HCl, na verdade nós podemos dizer que HCl mais H2O forma então H3O+, mais Cl-, né? O ácido clorídrico, no caso o HCl, ele é usado na limpeza, por exemplo, né, para limpar pedra, é vendido no mercado com o nome de ácido muriático, ok? Um outro ácido seria, por exemplo, o HCN, que em água formaria então o H3O+, mais Cn-, né? Que é, no caso, o ácido cianídrico, né? E aí é um ácido muito perigoso, tá? É um gás muito perigoso. Outro gás também perigoso e muito mal cheiroso é o H2S, né? H2S, né, vai formar em água, portanto, duas estruturas do íon hidroxônio, do íon H3O+, né? Então, são dois H3O+, que formam, porque duas águas vão acabar formando a estrutura H3O+, com o H+, que vai ser liberado pelo H2S, formando, portanto, o S2-, né? O íon S2-. Um outro ácido, o ácido sulfúrico, por exemplo, né? O H2SO4, que em água vai formar duas estruturas de H3O+, do íon hidroxônio, portanto, e mais o grupamento SO4-2-, né? O ácido sulfúrico que é usado na solução de bateria, né? Ou o ácido H3PO4, observe, um ácido formado aqui de fósforo, né? Esse ácido ele é muito usado na indústria de alimentos e tudo mais. Esse já libera 3H+, dando origem a 3 íons hidroxônios, íon H3O+, né? Muito bem. Separando esses dois ácidos, esses dois grupos de ácidos, nós vamos ver que os primeiros não possuem oxigênio e esses de baixo possuem oxigênio. Com isso, classificamos esses ácidos em dois grupos. O grupo que não possui oxigênio são chamados de hidrácidos. E todos têm terminação hídrico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, são vários que foram postos aqui, né? Então você vai ter o HF, o ácido fluorídrico, HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico, HI, ácido iodídrico. Tá vendo? Tudo termina com hídrico, 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 conforme o elemento químico que está ligado, né? Por exemplo, fluorídrico, cloro clorídrico, bromo bromídrico, iodo iodídrico, enxofre, não é enxofre hídrico,
né? Não. O enxofre é o sulfídrico, tá? Então, H2S é o sulfídrico, porque enxofre em latim é sulfur. Por isso que ficou o nome sulfídrico, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o HCN, que é formado por dois elementos químicos além do H, o carbono e o nitrogênio. Esse grupamento CN é chamado de grupo ciano, tá certo? Por isso o nome ácido cianídrico, tá? E se for ao contrário, a posição, ao invés de HCN for HNC, você vai ter o isociano ou isocianídrico, tá certo? E aqui nós temos dois grupos aqui, ó, de ácidos, ó, que tem 4 elementos formando. Além do hidrogênio, tem outros 3, o grupo ciano e mais o ferro. Por isso você vai ter, ó, o grupo ciano, que é o CN, e ferro, você vai ter o com H3, o ferricianídrico. Com H4, o ferrocianídrico, tá? Mas todos terminando com hídrico. Então, hídrico é uma característica de hidrácidos. O que é o hidrácido mesmo? Aquele que não tem oxigênio, entendeu? Porque tem os com oxigênio, que são os oxiácidos. Esses, a terminação já é oso ou ico, tá certo? Mas nós vamos falar primeiro dos hidrácidos, depois a gente fala de oxiácidos, ok? Então, vamos detalhar os hidrácidos com mais profundidade. Então, vamos pegar, por exemplo, o ácido fluorídrico, que é um ácido moderado, ok? O ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, que são fortes. Os demais são todos fracos, ok? Então, nós temos entre os hidrácidos fortes são os clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado é o fluorídrico e todos os outros são fracos, ok? Então, uma classificação de hidrácidos quanto à sua força é muito fácil de mostrar, certo? Então, quanto à sua força, está aqui posto. Agora, quando ele é posto em água, ele forma um íon, né? Por exemplo, aqui está o ácido fluorídrico. Quando posto em água, nós já vimos, ele vai formar os íons H3 ou mais F-. F- é o fluoreto. Entendeu? Então, quando você tem um ácido de terminação hídrico, o seu íon recebe terminação eto. Portanto, quem que termina com hídrico? Os hidrácidos. Então, todos os hidrácidos vão formar íons ânion de nomenclatura eto. Ok? No caso aqui do ácido fluorídrico, ele é um ácido usado para escrever, por exemplo, no vidro, né? Então, quando a gente tem aquelas impressões em vidro e tal, pode ser feito com ácido fluorídrico, porque ele ataca esse tipo de material. É um ácido que ataca o que a gente chama de silicatos, tá certo? Então, esses materiais que são formados a partir da sílica, né? O vidro é um caso, podem ser atacados por ácido fluorídrico. Por isso que ácido fluorídrico não pode ser guardado em recipiente de vidro. Ele é colocado em recipiente plástico, ok? Muito bem. O ácido clorídrico, eu até comentei com vocês, ele é usado para limpar pedra e tudo mais, vendido no mercado com o nome de ácido muriático, né? Mas é o mesmo ácido que nós temos no estômago. E ele é muito usado em várias coisas, né? Como, por exemplo, para limpar, remover ferrugem, né? Na produção de água potável, né? No processo de processamento de couros, entendeu? Então, tem vários lugares que esse ácido é usado. E o íon dele é o Cl-, portanto, o íon cloreto, ok? Ácido bromídrico, né? Está muito usado em reações químicas, principalmente na química orgânica, tá? Então, ele é usado como catalisador nas reações de adição na química orgânica, tá?
o seu íon, portanto, é o brometo. A mesma acontecendo com o ácido iodídrico, que vai ter o íon iodeto, muito usado também nas reações orgânicas, tá? Para produção de compostos orgânicos, principalmente os chamados compostos halogenados, tá? O ácido sulfídrico, né, que vai dar origem ao íon sulfeto, tá? Ele está presente, por exemplo, nos vulcões, né? O H2S é um ácido, é um gás, tá? Portanto, ele, quando é produzido na forma de gás, ele não é o ácido, né? Porque para ser ácido ele tem que ser posto em água, tá certo? Então, ácido é uma condição de comportamento, tá certo? Então, ele puro é chamado de sulfeto de hidrogênio. Então, o sulfeto de hidrogênio, esse gás, é muito perigoso, né? É extremamente mal cheiroso, tá certo? Mas ele é muito usado em vários processos químicos. Na indústria química, ele tem uma grande importância, por exemplo, na produção de energia nuclear, porque ele é usado para separar a chamada água pesada, tá? São a água formada por hidrogênios deutério, tá? Então, mas ele naturalmente é produzido em processos vulcânicos, ok? Muito bem. O ácido cianídrico, né, que nós já vimos, vai formar o grupamento cianeto, que é o CN-, né? Ele já é encontrado, por exemplo, na mandioca, tá? Aquela mandioca que nós chamamos de mandioca brava, que é muito comum no Nordeste, no Norte, né? É uma mandioca que nós não podemos comer, por exemplo, cozida. Para poder ser utilizada, ela tem que ser transformada em farinha, tá? Porque ela possui uma quantidade de HCN que pode causar danos, levar até a morte, quem comer a mandioca brava sem o preparo adequado, tá? Então ela tem vários, inclusive vários alimentos que possuem o HCN, né? A batata também possui, mas a quantidade é muito pequena, então não vai causar muito dano, tá? Então tem algumas castanhas de algumas frutas, né, que estão dentro das sementes de frutas, e ali você vai também ter o HCN, mas a quantidade é pequena. Na mandioca brava a quantidade é relativamente alta e pode causar dano, tá certo? Mas esse gás que é venenoso, né, o HCN, no caso seria o cianeto, né, cianeto de hidrogênio, ele na forma de gás, ele foi usado, por exemplo, na câmara de gás, né? Então, em países onde existia a pena de morte por envenenamento em câmara de gás, era esse que era utilizado, tá? Então, mas é um veneno muito perigoso, porque ele consegue passar por materiais porosos, por exemplo, uma parede, ele pode passar pela parede, você entendeu? E contaminar todo o ambiente, então ele é muito perigoso, ok? Mas isso na forma de gás, portanto na forma de cianeto, né? Na forma de ácido cianídrico não, porque aí nesse caso ele está em água, né? Então, como ácido cianídrico, ele é mais possível de ser manipulado, mas sempre com aquele risco dele se desprender da água, né, e formar o gás. Aí a coisa complica, né? Muito bem. E aí os outros ácidos que nós colocamos aqui, mas que o seu uso nem é muito comum, o uso prático dele, né? Como o ácido isocianídrico, o ácido ferricianídrico e ferrocianídrico, né? Então, eles vão formar os íons isocianeto, ferricianeto e ferrocianeto, né? Muito bem. Aí faltou um U aqui no ferrocianeto, né? Mas observe aí que é o ácido o íon ferrocianeto, tá? Bem, então você viu que os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio e todos terminam com hídrico, vão dar origem a íons eto, né? Os ânions com terminação eto, ok? Nós temos também, quanto à força do ácido, né, moderado, forte e fraco, né? O único moderado é o fluorídrico,
os três únicos fortes, clorídrico, bromídrico e iodídrico, e todos os outros são fracos, ok? Bem, mas nós podemos classificar também, tá, quanto ao número de hidrogênios que podem ser liberados. Por exemplo, se libera um hidrogênio apenas, como o fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico e o isocianídrico, então você diz monoácido. Somente um hidrogênio pode ser liberado. Se liberar dois, como o ácido sulfídrico, aí você vai ter o diácido, né? Liberam dois hidrogênios, possuem dois hidrogênios ionizáveis, tá? Com três, triácido, como o caso do ácido ferricianídrico. Com 4, o tetraácido, né? Que é o caso do ferrocianídrico. Então, uma outra classificação é quanto ao número de hidrogênios possíveis de se ionizar, ok? Então, mais uma classificação de ácido. Então, já é a segunda classificação que a gente dá aqui. A primeira quanto à força, a segunda quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ok? Mas nós podemos classificar também quanto ao número de elementos, né? Olha só, quando tem dois elementos apenas, o HF, HCl, HBr, HI, H2S, só tem dois elementos, o hidrogênio mais um, certo? Então, nesse caso, quando tem dois elementos, você diz que são ácidos binários, constituídos por dois elementos. Agora, o HCN e o HNC já é um ternário, formado por três elementos, né? Agora, o H3FeCN6 e o H4FeCN6, ou seja, o ferricianídrico e o ferrocianídrico, já tem 4 elementos: hidrogênio, ferro, carbono, nitrogênio. Então, são ácidos do tipo quaternário. Portanto, você vai ter ácidos binários com 2 elementos, ternários com 3 elementos, quaternários com 4 elementos. Ok? Então, essa classificação é quanto ao número de elementos. Então, observe que eu tenho uma outra classificação aqui, certo? Dos ácidos. Muito bem. Nós falamos apenas dos hidrácidos. Agora vamos falar de oxiácidos. São aqueles que possuem oxigênio. A terminação agora é outra. Então, esses oxiácidos podem terminar com oso ou com ico. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui nós temos o H2SO3. Ó, é um ácido ternário, não é isso? Porque tem HSiO, portanto, 3 elementos distintos. É um diácido, porque 2 hidrogênios podem se ionizar e formar duas estruturas de íon hidroxônio, 2H3O+, quando se prende a água, ok? Muito bem. Esse ácido é chamado de ácido sulfuroso, ok? Ácido sulfuroso. Quando ele se dissocia em água, tá vendo? Ó? Ele se ioniza em água, perdão. Quando ele se ioniza na água e forma o SO3 2-, aí, nesse caso, o grupo SO3 2- é chamado de íon sulfito. Então, nós temos o ácido sulfuroso que dá origem ao íon sulfito. Por exemplo, o HClO na água, ele é também ternário, porque tem H, né, ClIO, ou seja, 3 elementos distintos, mas agora ele é um monoácido, porque libera um H+, ok? Muito bem. Neste caso, nós teremos aqui o ácido hipocloroso, que em água deu origem ao ClO-. ClO- é o íon hipoclorito. Então, observe que esses ácidos, ó, tá vendo? O sulfuroso deu origem ao íon sulfito. O hipocloroso dá origem ao íon hipoclorito.
Por exemplo, o cloroso, que é o HClO2, esse é o ácido cloroso, dá origem a um íon ClO2-, que é o íon clorito. Então, nós vamos ter que todo ácido com terminação oso vai originar o íon, né, o ânion de terminação ito. Entendeu? Então, independe dele ser monoácido, diácido, triácido, não importa. Se a terminação dele é oso, ele vai originar íons ito, ok? Agora, nem todo ácido termina com oso. Por exemplo, continuando ainda com ácidos de cloro, existe o HClO3. O HClO3 continua sendo monoácido, mas o íon que ele forma é o ClO3-. Então, esse ácido é chamado de clórico. Ó, agora já não é mais terminação oso, agora é terminação ico. O íon dele não vai para ito, vai para ato e vira clorato. Entendeu? Então, ácido aqui clórico vai dar origem ao íon clorato. Ou, por exemplo, o HClO4, que também é de cloro, vai ser o ácido perclórico, que vai dar origem ao íon perclorato. Ó, neste caso, nós vamos ter íons com terminação ato a partir de ácidos de terminação ico. Por exemplo, o H3BO3. H3BO3 é o ácido bórico e vai dar origem ao íon borato. Tá vendo? Ó, H3BO3 é um triácido, porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ou, por exemplo, um diácido como o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que vai dar origem ao íon sulfato. Ou o ácido H3PO4, que é um triácido chamado fosfórico, que vai dar origem ao íon fosfato. Neste caso, todos os ácidos de terminação ico vão dar origem ao íon ânion de terminação ato. Ok? Então, nós temos ácidos de terminação oso, dando origem a íon ito, e ácidos de terminação ico, dando origem à terminação ato. Mas aí você fala assim, mas espera aí, professor, como é que eu vou saber quando eu coloco oso, quando eu coloco ico? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar todos esses ácidos que são os ácidos de cloro, tá vendo? Tem 4 ácidos de cloro aqui, ó. O hipocloroso, o cloroso, o clórico e o perclórico. Você está percebendo que eu estou saindo de menos oxigênio para mais oxigênios? Pois é, o número de oxigênios aí, ó, vai interferir na carga elétrica do cloro, que é o elementinho central aí do ácido, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar cada um deles, tá? E vamos fazer uma análise da carga elétrica de cada elemento que forma esses ácidos. Nós precisamos lembrar que a carga elétrica total tem que dar 0, ok? Muito bem. Então, eu sei que obrigatoriamente a carga elétrica do hidrogênio é mais 1, e como eu só tenho um hidrogênio, o total de hidrogênio vai ser mais 1, portanto. E que oxigênio é menos 2. E como eu tenho aqui só um oxigênio, o total vai ser menos 2 mesmo. Se tem que zerar, significa que o cloro então tem que ser mais 1. Ó, observe a carga do cloro no hipocloroso, mais 1. Já no cloroso, eu sei que a soma tem que dar 0. Mas eu tenho 2 oxigênios. E aí, nesse caso, a soma dos oxigênios vai dar menos 4. Portanto, o cloro deverá ser mais 3. Olha o clórico, são 3 oxigênios, dá menos 6 de oxigênio. Então, o cloro vai ter que ser mais 5. E o perclórico, que tem 4 oxigênios, dá menos 8.
Então o cloro tem que ser mais 7. Então eu vou ter a carga do cloro no hipocloroso é mais 1, no cloroso mais 3, no clórico mais 5 e no perclórico mais 7. Esses dois que tem a menor carga, mais 1 e mais 3, recebe a terminação oso. Sendo que o menor de todos coloca o prefixo hipo na frente. Por isso que fica hipocloroso. E o outro só cloroso. Agora, os dois de maior carga elétrica, nós vamos ter o terminação ico. E aquele que tiver maior carga entre eles, né, recebe o prefixo per. Por isso que fica perclórico por maior, ou no caso mais 7, e clórico para o mais 5. É isso que nós chamamos de NOx, né? Que é o nosso próximo assunto, né? Na nossa próxima aula a gente vai detalhar bastante sobre NOx. É a carga elétrica do elemento químico. Ok? Então, pessoal, acho que era isso que nós tínhamos aqui para a classificação dos ácidos, né? Tanto os hidrácidos quanto os oxiácidos. Ok? Valeu, tchau, até a próxima!